Olá, meu irmão, minha irmã. Então, neste 10º dia das nossas meditações, seguindo então os escritos do Abade Martin Berlioz, nós possamos reforçar o nosso compromisso de rezar pelas benditas almas do purgatório. Então, meu irmão, minha irmã, que mais uma vez possamos confiar na misericórdia de Deus, que nos abraça, que nos chama a cada dia a confiar que Ele pode. E se nós pedirmos, Ele pode nos atender. Se nós insistirmos na nossa oração, Ele vai sim nos acolher e acolher nossas orações. Então vamos iniciar mais esse dia com a nossa oração, com um coração confiante na misericórdia do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti todos os dias deste mês, pela consolação de nossos irmãos falecidos. Dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviarão a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos através delas as graças que Te pediremos. Nesse 10º dia nós vamos meditar os 2 caminhos que levam ao purgatório. O caminho dos pecados mortais. Por natureza, o pecado mortal conduz a alma para além do purgatório, precipita ao abismo do inferno. As almas obscurecidas pelo mal, que penetrou por fim em seu ser, vão na direção da escuridão. Elas não podem suportar a luz de Deus que lhes aparece na hora da morte. Mas se o pecador se arrepende e se confessa, o perdão do Senhor desce sobre ele pela graça sacramental. O que acontece então? As falhas são perdoadas, a amizade de Deus é recuperada. Mas é preciso expiar ainda a ofensa feita a Deus, ou neste mundo, por penitência, oração, missas, ou no outro mundo, pelos sofrimentos do purgatório. Depois de longos anos de erro, que terrível e longo purgatório o espera. Que dívida enorme ele terá que pagar à justiça divina. É verdade que a penitência sacramental reduz nossa dívida, mas em geral é feita de forma tão leve e com tão pouco fervor. Olha então o que o Abade está nos ensinando, meus irmãos. A confissão, aquela penitência, o sacramento da penitência. Primeiro entendam, a palavra penitência, ela tem que se diferenciar da palavra mortificação. Mortificação é você, de fato, de algum modo, gerar um prejuízo para com o corpo. E a partir desse prejuízo, dessa dor, tá bom? Dessa dificuldade que você coloca ali, daquele incômodo que muitas vezes você coloca, você busca controlar suas paixões. Mortificação, tá bom? Criar virtudes. A penitência, ela também é algo que você faz para com o corpo, ou você se coloca, através da vontade, através de uma ação que vai, no fim disso, não controlar as paixões, como a mortificação, mas sim me fazer me arrepender dos meus pecados. Isso é a penitência. Então, basicamente, às vezes a gente mistura as duas coisas, Mortificação, penitência como a mesma coisa, mas o sacramento da confissão, que é chamado também de sacramento da penitência, ele assim é chamado porque ele precisa nos levar à conversão, a nos arrepender dos nossos pecados. E o sacramento da confissão não é mágica. Eu não posso ir ao sacramento da confissão se eu não tiver arrependido dos meus pecados mortais. Então, o padre perdoa os meus pecados através do ministério que ele recebe da igreja e recebeu de Jesus Cristo, se o meu pecado estiver sido arrependido, eu não querer mais pecar, Então, que nós possamos fazer um compromisso das nossas confissões serem bem feitas. E muitas vezes, para a gente receber o perdão do padre na confissão, a gente basta uma contrição imperfeita. Depois
A gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas basta você se arrepender, mas porque a consequência daquele pecado foi ruim, ou talvez até mesmo por medo do inferno, você se propõe a não mais pecar. Você se arrepende. É uma contrição, mas imperfeita, porque não é por amor a Deus. E muitas vezes, com essa contrição imperfeita, a gente recebe o perdão da pena eterna, que seria o inferno. Se eu morrer agora com a confissão, eu não irei para o inferno. Mas tem as consequências desse pecado, que eu não me arrependi completamente, né? No sentido que vocês me entendem, né? Não no sentido de, eu quero pecar de novo. Isso eu não posso ter essa consciência de modo nenhum, quando eu for para a confissão. Mas no sentido de, eu não quero mais pecar, mas é porque eu tô com medo do inferno, é porque, sei lá, gerou um prejuízo muito grande. De fato, eu percebi que isso é mal, né? Mas para que, de fato, o fruto da confissão, ele perdoe muitas culpas que nós temos devido aos nossos pecados, nós precisamos ir com um sentimento, mais do que um sentimento, né? Uma atitude de penitência para a confissão. Ou seja, de arrependimento por amor a Deus. Então, se a gente não consegue isso na nossa própria vida, na nossa vida de oração, nas missas, a gente precisa pedir, né, e buscar, através da Eucaristia também, essa penitência do coração. Nos arrepender já que, por amor a Deus, dos nossos pecados. E isso, claro, vai nos levar à caridade. A caridade vai perdoar inúmeros pecados nossos, né, e vai nos livrar do purgatório. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Nós vamos à confissão, nós pedimos perdão dos nossos pecados, nós até nos comprometemos a não mais pecar, que é necessário para a confissão, mas não por amor a Deus, mas por medo do inferno, muitas vezes, né? E temos ainda muitas culpas, muitas dívidas ainda. Aquelas ofensas passadas, a gente precisa pagá-las de algum modo. É uma ofensa que a gente fez para com Deus. Então, que nós possamos ter essa consciência. A gente não faz barganha com Deus. Deus é Pai. Deus, ele é três pessoas que querem se relacionar conosco. Imagina, Deus habita dentro de nós, na nossa alma, no interior do nosso ser, a partir do batismo. E se nós não querermos conviver com Ele, isso é, de algum modo, um prejuízo para nós, que precisamos sim, né, de algum modo, pagar, né, restituir essa dignidade que nós deixamos de dar a Deus, né, essa honra que nós deixamos de dar a Deus com a nossa própria vida imperfeita. Então, que nós possamos ter essa consciência. Se nós, através dos nossos pecados, ofendemos a Deus, nós vamos ter que pagá-los. E assim a gente chega no purgatório. Até nos arrependemos do pecado mortal. Mas se não foi com amor a Deus plenamente, né, de fato ali com uma contrição do coração por amor a Deus, nós teremos também que passar um tempo no purgatório. Também é verdade que mortificações e indulgências que a igreja nos dá podem nos preservar e nos libertar do purgatório. Mas há tão poucos cristãos que se mortificam e jejuam, e justamente os mais culpados são os que menos fazem penitência. Finalmente, quantos são os que não atingem a contrição suficiente para obter indulgência? Quão poucos conseguem evitar esse terrível abismo? Tantos pecados e tão pouca expiação. Meus irmãos, nós precisamos andar, caminhar, viver constantemente com um coração penitente, um coração que de fato quer se unir a Deus por amor, não só por medo. E Deus não é esse carrasco que vai nos levar para o inferno. É nós mesmos, com as nossas ações, decidimos não amar a Deus. E quando morremos, essa decisão passa a ser eterna. Enfim, tenhamos essa consciência, meus irmãos. Até para a gente receber a indulgência plenária que a igreja nos concede, nós precisamos, um dos critérios é ter se confessado e arrependido completamente dos nossos pecados até veniais. Ou seja, contrição perfeita. E claro, fazer a obra meritória, né, daquela indulgência, rezar o terço, ir no cemitério, no caso, né, no dia 2 de novembro, enfim, adorar o Santíssimo, meditar a palavra de Deus, a obra meritória a gente precisa fazer, rezar pelo Papa, né, comungar na intenção. Obra meritória, rezar pelo Papa,
comungar na intenção da indulgência e contrição perfeita. E confissão, né? Confissão. Então, aqui 5 critérios, e um desses critérios é arrepender dos meus pecados. Se mortais, preciso me confessar, e mesmo veniais eu posso me confessar, tá bom? Pecados veniais também, e me arrepender de todo o coração. Mas será mesmo que eu tenho essa certeza que eu me arrependi por amor a Deus? Ou foi só mais um sentimento que eu fiz ali no meu quarto, achando que eu me arrependi, e no outro dia eu estou pronto para pecar? Então, muitas vezes, a gente também não consegue nem alcançar uma indulgência plenária, a gente até alcança a indulgência. Deus vai ouvir nossa oração, Deus vai ouvir nossa ação, né? Buscando essa indulgência. Mas muitas vezes a nossa contrição ela não será perfeita, então ela não será plena. A indulgência não será plena, será parcial. E não seja por isso que a gente vai deixar de buscar as indulgências, né? Que é um meio benéfico de alcançar muitas graças de Deus, até para a nossa própria alma, viu? Indulgência pode ser aplicada a nós, principalmente. Se nossa vida passada foi manchada por sérias falhas, essa consideração deve nos fazer pensar e nos afastar dos desejos de penitência. Também deve nos encorajar e orar pelas almas mais culpadas deste lugar de expiação. Ó meu Deus, entra na minha mente com um temor salutar diante do pensamento de seus terríveis julgamentos. Temor de Deus, né? Dar a Deus o que é de Deus. Tenhamos certeza que teremos que dar até o último centavo. Deus, ele não é uma coisa, ele não é irracional, de modo nenhum. Se nós, de algum modo, viramos as costas para Deus, terá suas consequências. Imagina, ele é o cobrador, ele de fato é aquele senhor, o dono da casa, nós somos os servos, né? Que tenhamos então essa certeza, meus irmãos. Os pecados mortais, mesmo já arrependidos, nos dá então um tempo devido no purgatório, tá bom? Uma culpa que precisamos, ou melhor, uma pena temporal que precisamos pagar no purgatório. O caminho dos pecados veniais. Você faz penitência? Ó cristãos inocentes, ou tendo conservado a pureza do batismo, como no São Luís, quanto ainda não resta de repreensão pelos pecados veniais que o tornam devedor para com Deus? Na verdade, essas falhas são inúmeras. Meu irmão, até o justo peca 7 vezes ao dia, e nós, que muitas vezes queremos ou nos afeiçoamos muito para com as coisas do mundo. Talvez até na nossa correria a gente se justifica por isso, né? Eu corri demais, eu tenho que cuidar da casa, da família, não sei o quê, e a gente vai se perdendo. Vai dando mais valor às coisas do mundo, ou correndo atrás das coisas do mundo. E imagina, até aqueles que não pecaram mortalmente, existe, viu? Famílias cristãs que cuidam dos seus filhos, educam bem, livra-os dessas influências más. Os filhos crescem, podem chegar até a maioridade sem pecados mortais. Uma Santa Teresinha, olha que lindo. E não só casos do passado, hoje em dia tem famílias assim. Mas quantos pecados veniais? Quantas imperfeições nós temos? Então, mesmo que nós não pequemos mortalmente, porque nós nos esforçamos para isso, né, depois de uma confissão, nós ainda temos os pecados veniais. E esses pecados veniais também nos dão, né, de algum modo, uma penalização no purgatório. Talvez sua vida inteira seja um tecido de pecados veniais e pensamentos inúteis, palavras ociosas, tantos julgamentos imprudentes, distrações, calúnias, tantas vaidades, tempo perdido desnecessariamente. Será que não é uma ofensa a Deus fazer isso todos os dias sob o pretexto fútil de que seus defeitos são leves? Será que você muitas vezes não incorre em pecados veniais que poderiam ser considerados graves porque leva em consideração só o pecado mortal? Você faz penitência? Se sua vida está cheia de dívidas e vazia de satisfação, é bastante óbvio que você está incluído na segunda via que leva diretamente ao purgatório, os pecados veniais. Assim, dias, meses, anos, você terá que gemer neste terrível lugar de expiação, no purgatório. Quão longo e rigoroso será o seu purgatório!
reflita seriamente e diga para si mesmo: quero resolver minhas contas com Deus. Quero aproveitar o tempo que por sua misericórdia me resta para satisfazer sua justiça. Dívidas tão fáceis de serem resolvidas com um pouco de generosidade e amor. Almas do purgatório, venham em meu auxílio, peçam o espírito de penitência, que pedirei alívio e consolo em seu favor. Que nossa oração possa verdadeiramente ser sincera. Que muitas vezes, meus irmãos, a gente conviveu com uma mãe, uma avó, que era tão boa conosco, com o próximo, fazia suas caridades, mas a gente sabe que, nossa, ela era tão boazinha e foi para o céu. E muitas vezes a gente se consola, né? Passa a mão na consciência, nos acaricia, né? A nós mesmos com esses pensamentos. E esquecemos que uma verdade, que é o purgatório, pode ser a realidade desta alma, dessa mesma vozinha, dessa mesma mãe, desse mesmo pai, que de fato nós vimos no nosso convívio a bondade e o amor que eles tinham. A gente sabe a imperfeição que eles eram como seres humanos, né? Os estresses, o tempo perdido, aquela fofoquinha que talvez não fez mal grave para ninguém, não é um pecado mortal, mas é pecados leves, aquela mentirinha boba, aquele respeito humano, nem de não defender a fé como deveria. E isso tudo é, de algum modo, uma dívida para com Deus. E possamos hoje rezar por esses entes queridos, que sim, a gente acredita que está no céu, e que oxalá esteja. Mas Deus, mesmo se eles estiverem, vai usar a nossa oração para benefício das almas do purgatório. Tenhamos então essa fé. Tá bom, meu irmão? Minha irmã? Um exemplo concreto para a nossa meditação. Em 1848, vivia em Londres uma viúva de 29 anos, muito rica e bastante mundana. Entre os frequentadores de sua casa havia um jovem senhor de conduta muito pouco edificante. Uma noite, perto da meia-noite, essa senhora estava lendo um romance para chamar o sono. Assim que ela apagou a luz, uma outra luz estranha apareceu, vindo do lado da porta e se espalhando pela sala, aumentando a intensidade. Surpresa e preocupada, ela viu a porta se abrir devagar, revelando o jovem senhor, cúmplice de suas desordens. Antes que ela pudesse falar, ele se pôs ao seu lado. Ele a agarrou pelo punho, dizendo: saiba que existe o inferno onde seremos queimados. Olha o que esse jovem que cometia pecado, né, esse outro senhor que cometia pecado com ela, disse: saiba que existe o inferno onde seremos queimados. A dor que ela sentiu no punho foi tão intensa que desmaiou. Voltando a si meia hora depois, ela ligou para a empregada. Quando a empregada entrou na sala, sentiu um forte odor de objetos queimados e notou que sua patroa tinha uma queimadura no punho que tinha deixado até o osso aparecendo. A ferida era a marca de uma mão humana. Ela também notou que da porta para a cama e da cama para a porta o tapete tinha marcas de passo de um homem e que, no local dos passos, o tecido do carpete estava queimado. No dia seguinte, a senhora soube que o jovem senhor tinha morrido naquela mesma noite. Meu irmão, minha irmã, é uma história que a gente pode achar assim, essas coisas não acontecem. Mas Deus, ele pode permitir sim aparições, viu? Até mesmo de pessoas que foram condenadas para o inferno, em benefício de nós, da nossa conversão, viu? Então, cuidado para não misturar as coisas, né? A nossa fé católica não permite crermos em reencarnação ou espiritismo ou conversa com espíritos, e principalmente para satisfazer uma carência que nós temos. Não amamos em vida ou deixamos a desejar ou ainda temos muito apego àquela pessoa e muitas vezes nós queremos conversar, queremos pôr o papo em dia, né? Pedir perdão e etc, saber se me perdoou e etc, e muita gente vai buscar conversar com espíritos, né? Mas essas aparições, elas são para benefício da conversão da pessoa. Então, pode ter certeza que não é um diálogo assim, como se essas almas do inferno, do purgatório, fica conversando, ou um santo mesmo que apareça, né? Fica conversando potoca. Não, ele vem transmitir uma mensagem de Deus e nos alertar sobre uma verdade de fé, né? Que é, por exemplo, a existência do inferno, por exemplo, a questão do purgatório.
Então, que esse pensamento de eu sei que existe um purgatório, eu sei que existe um inferno, eu não quero ir nem para o inferno, mas eu também não quero sofrer tanto assim no purgatório, não. Esse pensamento, ele possa me converter, me levar à penitência. E que penitência, senão o amor a Deus sobre todas as coisas, já nessa terra. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Buscar a graça de Deus, buscar a conversão, buscar imitar Jesus. Não desistir da oração. Não achar que eu tenho que rezar só quando eu tô... Nossa, eu tô bem, hoje eu vou rezar. Tô feliz. Nossa, aí sobe aquele calor no coração porque você tá rezando. Ai, no dia que eu tô ruim, não, vou assistir um filme. Não, meus irmãos, é rezar todos os dias, com insistência. Sentindo ou não sentindo o amor de Deus, como se diz, né? Porque sentimento não manda em nada. Você pode estar em pecado mortal, se você morrer, você vai saber que você está negando Deus, e mesmo assim, nesse pecado mortal, você assistiu, sei lá, uma missa, uma palestra, e se sentir bem. Sentir a presença de Deus. Sentir. Porque aquelas coisas parece que fez sentido para você. Talvez seja até uma graça de Deus para tentar te alertar sobre o seu pecado. Mas muitos de nós nos iludimos, ficamos no pecado mortal, né? Não obedecemos à vontade de Deus e nos acariciamos a nós mesmos com esses momentos de sentimentalismo religioso. Isso é um perigo, né? Tenhamos essa certeza, meus irmãos. Dê a Deus o que é de Deus. E a Deus convém dar tudo, que tudo nos será devolvido até 100 vezes mais. Então, sejamos generosos nessa doação da nossa própria vida, do nosso tempo, tá bom? Cuidar, participar da vida da igreja, da comunidade também. Então, pecados mortais, mesmo arrependidos, eles precisam de uma compensação, porque foi uma ofensa a Deus, não deixa de ser, viu? E também os pecados veniais, que muita gente diz, é um pecadinho leve, não é mortal. Eu não preciso nem me confessar. Não, mas você precisa se arrepender. Você precisa da penitência. Então tenhamos essa certeza que precisamos nos converter e, claro, rezar pelos nossos entes queridos que até mesmo nós achamos que já está no céu. Reze por eles, peça, tá bom? Ofereça missas. Vamos fazer nossa oração. Quanto pecados, ó meu Deus, eu cometo sem me arrepender, como se não fosse nada. Se eu pensasse que um dia prestarei contas à sua justiça, muito mais vigilante eu seria. Apoia-me em minha fraqueza e reviva minha coragem fraca. Tem também piedade de meus irmãos da igreja triunfante. Tem também piedade, meus irmãos, da igreja triunfante. Que as benditas almas do purgatório descansem em paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.